Vamos dar boas-vindas a novos 2 alunos, né, que chegaram hoje, se matriculando hoje. Que vocês curtam bastante aqui esse espaço, essa casa, né, os nossos conteúdos. Sejam bem-vindos. Pois é, gente. E hoje, nosso tema é obsessão. Olha que tema gostoso, né? Vamos falar um pouquinho sobre obsessão. O que é obsessão? O que são os obsessores? Né? Se existe, de fato, obsessor? Né? O que significa, né, essas pessoas que chegam até nós, se conectam com nós? Por que será que isso acontece? Então, a gente vai conversar um pouco hoje sobre isso. Tá? É bastante conteúdo, muito conteúdo mesmo. Como eu sempre digo, né, para a gente dar conta, né, em 2 horinhas é meio difícil, a gente não consegue esgotar, mas aqui a ideia é dar para vocês apenas um ponto de partida para que vocês ampliem os estudos de vocês, tá certo? Bom, vamos ver primeiro quais o objetivo geral da aula, ok? Mas antes da gente começar com um objetivo geral e específico, eu gostaria de ouvir vocês. Eu gostaria que vocês participassem comigo desse encontro para que seja mais rico. Eu pergunto, o que você acha, o que você entende por obsessão? Quem é que fala aí para mim? Ninguém sabe o que é uma obsessão? Já um pouquinho. Vamos fazer aquele combinado do microfone, César. Vamos assim, levanta a mãozinha, que o monitor chega com o microfone. Boa noite a todos. Boa noite. Eu estava fazendo uma pesquisa em outros livros, né, e peguei aqui o seguinte: obsessão, um apego exagerado de um sentimento do próprio ser que vem sentindo sem quer nem para quê, uma coisa que, na realidade, não deveria existir. Isso é se aparece, acontece. Né? Sim. Segundo, eu vi de Allan Kardec falar que de 10 pessoas, pelo menos, quase todos vão... 9h30. Tá certo. Quem mais? Aqui. Vamos ver. Que eu li, boa noite. Oi. Li recentemente no livro de mediunidade de Chico, que ele fala sobre uma coisa que eu percebo muito em muitas pessoas encarnadas, né? Não tive ainda contato com pelo menos não direto, e que eu me recorde, mas eu vejo muito essa questão da cristalização de um pensamento negativo dentro de uma perspectiva relacional. Então, você tem uma cristalização de uma consciência, de uma raiva, de um ódio e de um ponto de vista, e você não consegue sair dessa forma de ver a vida, né? Então, seria um pensamento cristalizado, baseado nas emoções, né? Você falou que é a ideia fixa também sobre algo. Pode falar. Bom, partindo do ponto que nós tivemos diversas existências ao longo desses milênios, e a gente, nesse processo de crescimento espiritual, a gente tem vários desafetos ao longo desse processo de aprendizado. E a gente, para mim, obsessão é a questão da sintonia, como o rádio. A gente, de acordo com esse rádio, a gente vai sintonizar com a estação. Então, de acordo com a nossa conduta moral e ética, a gente vai sintonizar, até porque cada existência a gente tem um fenótipo diferente, uma aparência diferente. Então, como reconhecer se a gente é diferente? Foi mulher, foi homem, eles nos reencontram através dessa sintonia que a gente, com o pensamento, de acordo com o que a gente cultivar no nosso pensamento, a gente vai sintonizar com esses desafetos do passado, e que a gente, através da nossa mudança, nossa transformação, a gente vai, aos poucos, quebrar essa conexão. Essa conexão. Tá. Então, eu posso dizer, então, que a obsessão também é um processo de conexão onde precisam haver afinidades, né? Precisa haver uma mesma sintonia, uma mesma forma de pensar, não é isso? Pronto. O que mais? Boa noite. Boa noite. Por obsessão,
Um apego de um espírito pelo outro, né? Geralmente com uma influência negativa, pode ser de um desencarnado para o encarnado, ou encarnado para o desencarnado, ou encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, ou até a gente mesmo se auto-obsedia, né? E nem sempre, no meu entendimento pelo menos, quem está obsediando quer fazer mal. Eu conheço, por exemplo, um senhor de 80 anos que ele perdeu a esposa e ele fica chamando por ela. Quer dizer, não é maldade, mas ele está obsediando ela, né? Não está deixando ela seguir o caminho dela. Com isso, então, claro, a maioria das vezes o obsessor ele quer o mal da pessoa, por causa do que ele falou muitas vezes, né? De dívidas de vidas passadas, mas às vezes a gente mesmo quando perde entre aspas, né? Quando um ente querido da gente desencarna, a gente fica muito apegado ainda e está obsediando a pessoa, sem querer, né? Sem maldade, mas acontece. No meu entendimento é isso, essa ligação que negativa, nem sempre a intenção é essa, mas ela é negativa, né? Tá. Então, tentando colocar esse processo de obsessão poderia ser as diversas formas de relação que nós temos entre planos, inclusive, né? Que a gente pode estabelecer a partir de quê? De apegos, né? De sentimentos em relação à pessoa, e que isso pode ser, né, é prejudicial, porque toda obsessão é prejudicial, prejudica, mas nem sempre ela pode ser um processo que inicia com o desejo de prejudicar. Não é isso? Beleza. O que mais? Oi. Tudo bom? Tudo jóia. Eu fiquei assim, eu ia responder de um jeito, mas depois que ele falou ali, o colega de amarelo, eu complementar. Eu acho que a obsessão, essa é uma relação que se estabelece, né, entre dois espíritos, pode ser encarnado, desencarnado, desencarnado, encarnado. Entre espíritos, pronto, né? Depende de plano, eu acho, certo. Né? Ok. E que com esse intuito no meu senso, né, no intuito de prejudicar o outro, ou de exercer influência sobre o outro, ou de se satisfazer de alguma forma, até meio sádica, sei lá. Porque quando se dá assim entre pessoas encarnadas, você vê isso também, assim, né? Uma pessoa que fica tentando influenciar negativamente o outro, ou então tentando tirar vantagem do outro de alguma forma. Então, né, para você, nesse processo obsessivo, né, essa relação pode se tornar prejudicial, certo? Seria por uma imposição, né, alguma influência. E essa influência, vocês concordam que toda e qualquer influência onde você quer dominar o outro e impor a sua ideia para o outro, não deixa de ser uma obsessão, né? E aquilo que você fala, gente, partindo do princípio de que essa relação ocorre entre espíritos, independentes de estarem encarnados ou não, né? É uma relação entre pessoas, e que a gente observa isso enquanto seres encarnados mesmo. É uma relação espiritual, dois espíritos aqui, que muitas vezes entram nesse processo. E a gente vê muito isso dentro de núcleos familiares, com pai em relação a filho, filho em relação aos pais, né? Mãe com filho, né? E assim por diante, nas relações de trabalho. Quantas vezes a gente se vê numa situação de alguém querer impor para você o que você deve fazer, o rumo que você tem que tomar, né? Seja lá em qual situação da vida da gente. Isso aí é muito comum aqui, né? Porque, afinal, a gente está falando de relação entre pessoas. A gente vem falando, desde quem já está aqui acompanhando a gente, que espíritos são pessoas e pessoas são espíritos. Então, são relações e comunicações de pessoa para pessoa, independente de estar no mesmo plano, né? De frequência, na mesma vibração, né? Mas essa relação entre pessoas. Sim. Isso não é o ato irracional da pessoa, não? Não é irracional isso? Eu acho que não é questão de irracional, porque nós não somos irracionais. Irracional.
Não, eu acho que é emocional. Porque se a gente parar para analisar todo o nosso processo de aprendizado, enquanto espíritos, nesses nossos vários ciclos, né, de vida, de reencarnar, desencarnar, a gente está aqui para o processo evolutivo. E o que é esse processo evolutivo? Não seria aprender a lidar com as nossas emoções? Que as nossas emoções nos levam aos nossos comportamentos em todas as esferas? Então, o grande desafio nosso é com nós mesmos. Nosso processo evolutivo passa em modificarmos o que existe em nós, de integrarmos, né, novos aprendizados, de saber lidar com as situações na vida, com os sentimentos. Então, se a gente parar para analisar, né, faz parte da nossa evolução lidar com as nossas próprias emoções. Eu acho que muito mais é a questão a emoção, César, do que dizer nós somos irracionais. Nós não somos irracionais, certo? Na minha opinião, eu quero crer que não, né? Acho que a gente já saiu da irracionalidade. Pronto, vamos andar aqui um pouquinho, mais alguém? Então, vamos lá. Obsessão. Qual é o objetivo geral da nossa aula de hoje? Apresentar uma visão geral de como os espíritos influenciam as pessoas, modificando-lhes o comportamento. Né? E o grande convite que eu faço para vocês durante essa aula, porque é uma aula extremamente reflexiva, muito reflexiva, é que a todo momento em que a gente estiver falando de espíritos, que a gente veja esses espíritos aqui com a gente. Encarnados mesmo, desencarnados, que a gente olhe para a nossa vida, porque a gente vai se reconhecer em muitas dessas situações. Então, o convite é esse, vamos olhar para nós, para as situações do nosso dia a dia, para poder entender melhor os próprios processos obsessivos que nós nos sujeitamos. Né? Objetivos específicos. Estabelecer o conceito de obsessão como uma influência espiritual prejudicial em que todos estamos sujeitos. Definir os principais tipos de obsessão. Definir quais os fatores predisponentes que ocorrem para a ocorrência da obsessão. E explicar de forma bastante clara as técnicas utilizadas pelos espíritos na obsessão. Como eu disse, é tema, viu? É pano para manga. Vamos lá, a gente dá conta. Primeiro, eu vou começar com a questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Quem sabe a resposta? Quem sabe a resposta? Perfeito. A sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Nós estamos o tempo inteiro no universo onde nós sofremos influências de espíritos encarnados e de espíritos desencarnados. Né? Apenas são pessoas como nós, que estão aí habitando temporariamente, né, num plano de existência diferente do que a gente está, num plano de vibração material diferente, né, de frequência diferente, mas estão aqui, juntinhos conosco. Eles não estão lá. Tudo ocorre aqui. A gente já teve aula de vida espiritual, né, para entender que esse lá não é tão lá, não, é muito próximo. Né? E que depende muito do quê? Que a gente sempre falava aqui, dos nossos pensamentos, dessa condição psíquica nossa. Diga. Quando eu vi essa pergunta, né, no Espírito, eu fiquei assim meio... Eu tive uma interpretação. Aí eu vi a Adenauer falando, os espíritos não leem, não têm superpoderes, não leem seus pensamentos. Então, será que, assim, a minha interpretação, quando eu li, influem os seus pensamentos, mas eles não sabem o que você está pensando, é isso? Sim, não significa que ele sabe 100% do que tem. Eles não. Podem influir no seu comportamento, é isso? Pode, a partir do quê? Todas as nossas emoções, todos os nossos pensamentos emitem frequências, ondas. E, a partir disso, é que eles conseguem reconhecer os nossos padrões. E eles se conectam a partir disso. Não sabe o que a gente então, não é exatamente o pensamento todo assim. Não é bem assim também. Não é como a Adenauer diz, não é Big Brother também, né? Estou lá no meu banheiro, tem gente me vendo. Não é bem assim, né?
Não é bem dessa forma. Eles têm também dificuldades dessa conexão, porque eles também estão em outro plano, né? Outra frequência. Não é tão fácil assim. Tá? Mas as conexões se dão por afinidades de pensamento, pela, né, emissão, essa frequência, essa vibração, de emoções também. Tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais aí adiante para esclarecer melhor. A pergunta que eu faço para vocês: influência espiritual e obsessão são as mesmas coisas? Eu posso dizer? Estou sendo influenciado por um espírito. É a mesma coisa que dizer que é a obsessão? Não? Por quê? Isso é quando na escola que era assim, né? Quando o professor perguntava para a gente alguma coisa, você concordava, discordava, agora explique. Era terrível. Eu acho que é porque nem toda influência espiritual é obsessiva. Então, repete aí no microfone. Eu acho que não. Boa noite. Boa noite. Eu acho que não, porque nem toda influência espiritual significa que seja obsessiva, né? Vocês concordam? Muito bem. Influência é ação sutil, boa ou má. Ela pode ser má, né? Sem necessariamente ser um processo obsessivo, porque para ser um processo obsessivo precisa ser algo constante, né? Uma relação constante, onde um acaba prejudicando o outro. De um espírito sobre outro e tem caráter eventual, sem intenção ruim. Então, ela pode acontecer, às vezes, até prejudicar, mas inicialmente não foi uma influência com a intenção de ser ruim. Pode se tornar pode vir a ser ruim. Tá? Como também nós somos influenciados por bons espíritos, amigos, né? Familiares, que, às vezes, através das inspirações, nos trazem, né? Nos ajudam muito mais do que a gente, às vezes, imagina. Tá? Então, e a obsessão é uma ação persistente, né, de caráter contínuo, que um espírito exerce sobre outro. É sempre negativa. A obsessão é sempre negativa. Agora, tem uma outra pergunta, eu já estou com vontade de perguntar. Será que todo o processo obsessivo inicia com a intenção de prejudicar? Será que toda obsessão veio inicialmente com o desejo de prejudicar? Você acha que sim? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Agora, quem acha que não, me explique aí por quê. Alguém? Aqui. Espera aí, só um pouquinho. Olha. Oi? Como você falou mesmo, tem os apegos, entendeu? Às vezes é um parente, né, morre, e a gente fica com aquele apego, aquelas coisas. Então, passa a ser uma obsessão, eu acho. Certo. Aqui, ó. Aqui. Que nem eu falei na resposta anterior, do caso daquele senhor de 80 anos que perdeu a esposa, né, e sente muita falta dela e chama por ela. Não é por maldade que ele faz isso, ele não quer o mal dela. Está prejudicando, mas na mentalidade dele não. É o apego, né, que nem ela falou, a saudade, a vontade de estar junto, e acaba obsediando a outra pessoa, mas sem uma má intenção. Sim, perfeito. O que mais? Obrigada. Pode falar. Eu acredito que eu sou daqui, toda obsessão ela é ruim, então ela faz mal. Sim, toda é negativa. Toda é negativa, porque você retira o poder do outro, do livre-arbítrio. Não é uma influência, você obsedia tanto, mas tanto, seja boa. O meu motivo no caso desse senhor, pegando esse exemplo aleatório, ele pode até ter uma vontade, né, de matar a saudade dele, de aplacar a saudade dele, mas ele está destruindo uma possibilidade da evolução do outro. Então, tudo aquilo que proíbe, tira o livre-arbítrio de pensar, de decidir, que você não me dá escolhas, a não ser a sua vontade, ela é negativa. Sim, ela é negativa, mas será que ela começou pensando que ia prejudicar o outro? Não. É essa a pergunta. Não. Mas ela, concordo com você, ela se torna negativa a partir do momento.
a partir do momento em que eu estou ali com o meu desejo, com a minha vontade, né, querendo ali estar perto da pessoa, querendo a companhia dela, chorando muitas vezes aquela saudade, né, evocando a pessoa o tempo inteiro, no exemplo de uma pessoa que desencarnou, né? E realmente isso acaba prejudicando, porque olha a energia que a pessoa está recebendo da tristeza de alguém que ela amava, provavelmente, de alguém que ela tinha relação, né? Então, realmente é. Mas vocês concordam comigo que isso acontece também entre encarnados? Não, desculpa, pode falar. Eu ia fazer só uma complementação, porque a saudade é uma coisa que eu acho que tem tempo, né, para ela se curar. Mas tem a questão da preocupação, que muitas vezes é uma forma de energia assim, contraproducente. Eu tenho conversado bastante com minha mãe sobre isso, perto assim, se você morresse hoje, como você ia estar? Ela falou que estaria perto da gente o tempo todo, porque ela tem muita preocupação. Isso. Então ela se preocupa com minha irmã de forma assim, exagerada, e é uma pessoa que quer viver a vida da minha irmã, fazer as escolhas por minha irmã. E é uma coisa que eu sempre falo para ela, não vem aqui que eu não tenho nenhum problema, meus problemas eu quero resolver, eu preciso resolver. Então, esse alejo espiritual de você querer viver a vida da outra pessoa também começa de forma muito bonita, muito romântica, uma mãe que se preocupa com o filho, mas muitas vezes se torna uma influência negativa. Minha avó desencarnou, minha avó ficou muito preocupada com minha irmã, que minha irmã estava passando um processo depressivo, que era uma outra situação, assim, até com culpa que ela sentia, né? E minha avó estava se prejudicando porque ficava o tempo todo perto da minha irmã. Então, ela ficava se preocupando e isso não estava ajudando ela própria, né, a seguir o caminho dela. E é mais ou menos isso. Às vezes, na intenção de você ajudar, querer ajudar, né, na verdade, você está atrapalhando. Né? Porque, muitas vezes, na maioria das vezes, né, a condução da vida de cada um de nós cabe a cada um de nós. Né? Então, muitas vezes, o meu caminho, o que eu acho que é correto para mim, para o outro não é, e a gente fica nesse embate. Né? Quer dizer, mãe, por exemplo, os pais são ótimos obsessores dos filhos, que muitas vezes querem impor, né, a profissão, porque acham que é melhor, porque vai se dar melhor, vai ter dinheiro, né, quer impor, muitas vezes não gosta com quem casou, com quem vai, né, ou a filha escolheu o marido, não concorda. Então, quantas vezes a gente se bate com essas situações de imposições, onde impede, muitas vezes, do nosso crescimento, o nosso caminhar na vida. Né? Isso é um processo obsessivo também. Não deixa de ser. Né? É isso. Eu ia falar sobre mãe, um ótimo exemplo de obsessão são as mães, né? As coitadas das mamães. Mas eu acho que a pior obsessão, eu estava comentando aqui com a Estela, que a pior obsessão que existe para mim é de encarnado para encarnado. E principalmente aquelas pessoas que querem te controlar, não com aquele intuito de prejudicar, mas, como a Vaida estava falando, né? De saber qual o melhor para a sua vida. De querer determinar isso, né? Como mãe e pai, que são mais presentes na vida da gente. Né? Isso tem bastante, a gente vê bastante. E é um limite bem difícil da gente entender até onde de fato, você está ajudando, né, contribuindo, ou quando, às vezes, você já está atrapalhando. Né? Mas vou mandar aqui um pouquinho, porque a gente tem muito tema. Então, Novaes nos fala que muitos dos comportamentos humanos são, via de regras, ditados pelas influências que os espíritos desencarnados exercem. E dos encarnados também, viu? Quantas vezes a gente está levando a vida, na verdade, sendo influenciado pelo outro, fazendo o que o outro acha que é melhor, e muitas vezes a gente se olha naquela situação e não seria bem aquela, né, que a gente gostaria de estar. Né? Muitas vezes eles dirigem as ações humanas sem que se perceba, pela sua sutileza e pela ausência de conhecimento em se distinguir distintas origens de ideia. Como é, às vezes, difícil para a gente interpretar aquilo que é nosso, de fato, e aquilo que é uma influência. E só existe um caminho para a gente conseguir determinar isso. Qual seria? Como saber se uma ideia é minha ou não é minha, um sentimento é meu e não é meu? Ali. Acredito que a única maneira é o autoconhecimento. Perfeito. Matou, não precisa nem falar mais, nem perguntar. Não existe outra forma. A não ser que nós sejamos capazes de olhar para nós mesmos e nos entendermos e entender o que de sentimento, de fato, nós temos dentro de nós. A princípio e a priori, nós teríamos condições de ter todos os sentimentos. Vocês concordam?
A gente já discutiu isso em outras aulas, né? Vivemos muitas vidas, passamos por muitos ciclos, viemos do primitivo, passamos pela barbárie, estamos aqui, então já fizemos tudo. Vocês concordam? De tudo. Então, nós temos tudo isso aqui armazenado. Então, a princípio, seríamos capazes de tudo. Mas, ao longo da nossa evolução, a gente vai aprendendo a lidar com esses instintos, com essas emoções, né? E a gente precisa entender qual seria mais ou menos o meu padrão, como eu sou, né? Sou uma pessoa mais calma, sou uma pessoa mais agitada, como eu lido com as situações, eu tenho raiva, não tenho raiva, eu sou uma pessoa pacífica. Tentar entender a nossa essência. Para quando a gente for influenciado de uma forma tal, com algo que você diga, prepare um pouquinho. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando dessa forma? Eu não sou normalmente assim. De onde surgiu esse pensamento? Porque hoje eu acordei cheia de planos, feliz, faceira, tranquila, e, de repente, algo chegou em mim que me abateu de uma forma tal, aflorou em mim uma raiva, aflorou em mim um medo. Isso veio de onde? Existe um real motivo para isso? Né? Então, a gente só vai conseguir isso a partir do momento em que a gente mergulhar, né, na nossa essência, né, naquilo que nós somos. Então, isso tem uma relação muito profunda com as relações que a gente estabelece. Né? A gente vai conversar aí um pouquinho. A obsessão é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Depois a gente vai abrir um parênteses aí sobre esse mal. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Né? Tem pessoas que é o dito os processos de possessão, né, que se usava muito esse termo, está possuído de possessão, a ponto da pessoa não controlar mais, né, o próprio corpo, a própria ação, as próprias palavras. Né? E quando a gente fala assim, espírito mau, né, por que eu disse, vamos botar um parênteses, né? Quando a gente fala de um obsessor, a gente pensa sempre na maldade, naquilo que é ruim. Né? Será que a gente pode classificar uma pessoa que está perturbada, vivendo essa emoção do ódio, querendo vingança, né? Porque sabe lá o que a criatura que está sendo obsediada fez, né, nas suas vidas? Será que eu posso classificar e dizer que essa pessoa é totalmente má? Será que eu tenho como estigmatizar esse espírito, essa pessoa, a partir daquele momento que ela está vivendo? Né? Vamos parar para analisar um pouquinho. E se alguém viu a videoaula, não me lembro se até no Classroom é a minha que está, mas eu ouvi aqui, quando eu era aluna do básico, um facilitador chegou aqui, né, para dar aula de obsessão e chegou e disse assim, eu tenho uma coisa para falar para vocês, não existe obsessor. Imagina, né, naquela época estava entupido, né, aqui a sala e todo mundo, como? Mas os centros espíritas estão cheios de reuniões de desobsessão, né, para afastar obsessores e tudo. Como que não existe obsessora? E ele coloca assim, existe uma pessoa que, no momento, está obsediando a outra. Então, existe um obsessor, né? Ou seja, essa pessoa é alguém que está num processo de obsediar o outro naquele momento. Mas não dá para classificar ele como um obsessor, como se só existisse essa possibilidade para ele. Né? Será que essa pessoa, por pior que pareça a pessoa, será que o tempo inteiro existe maldade dentro dele? Será que as pessoas que cometem, muitas vezes, atrocidades, às vezes têm famílias e têm momentos de amor profundo também? Então, olhar para o obsessor, entendendo que é uma pessoa que está ali, sofrendo também, muitas vezes, em consequência das relações que teve, daquilo que não aprendeu, né? E que existe uma relação íntima entre nós. Por isso é que ele está ali. Né? Seja porque nós temos algumas pendências nas nossas vidas, ou seja, por sintonia mesmo, né? Por sentimentos, por pensamentos. Certo? Pode falar. Só queria refletir na questão de que, às vezes, né, quando a gente pensa em obsessor, principalmente quando é o espírito desencarnado, muitas vezes esse espírito ele não consegue sequer se dar conta de que ele desencarnou.
Então, às vezes, acontece de ele perder, né, o corpo físico, e ele está tão embaralhado lá no mundo espiritual que ele fica por aqui mesmo, perambulando. Ele não, às vezes ele faz aquilo, ele fica em cima da pessoa, com demasiado amor, demasiado sentimento, ou por sentimento de raiva, de fúria, né? Então ele não consegue se dar conta de fato de que aquilo que ele está fazendo é algo prejudicial ao outro. Ou não se dá conta do que o fato acontece. Perfeito. Vocês estão adiantando minha aula, viu? Eu estou achando que eu vou deixar vocês falarem, que daí eu nem vou ter trabalho, viu? Vamos lá. Perfeito o que você está falando. Né? Então, só para a gente falar, a gente vai ver um pouco desses tipos de obsessão, graus, né? Também aqui Novaes nos fala que a influência que um ou mais espíritos tentam obter sobre o indivíduo, desejando prejudicá-lo, né? Embora a gente, lendo isso, parece que sempre é na questão de prejudicar, mas às vezes nem sempre, como a gente já falou. Às vezes as pessoas se aproximam, né, em nome do amor, querendo cuidar, querendo direcionar, achando que é uma pessoa que não pode ainda se ausentar daqui porque o familiar vai precisar, porque o namorado, um amigo, o amante, ou seja lá quem for, né, e acaba aqui entrando nesse processo obsessivo. Então, nem sempre mas sempre vai ser prejudicial. Tá. Outra perguntinha aí. Todos podem sofrer um processo obsessivo? Sim, né? Será que quem trabalha em mediúnica tem esse problema? Tem, e como, né? E como? Às vezes, né? Então, sim. As imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. E quando a gente fala das imperfeições morais, né, e traduzindo aqui para o que a gente está falando, que são justamente essa qualidade de sentimentos, essa qualidade de pensamentos, né, o quanto eu já integrei dentro de mim, né, a forma de como evoluir em termos de sociedade enquanto ser humano, né, nas minhas relações, né, do ponto de vista moral e ético, né. Tudo isso tem relação, né, com esses processos obsessivos, porque, não se engane, nós atraímos semelhantes. Sempre. E isso acontece só entre desencarnados? Não, aqui encarnado. Né? E eu sempre brinco, vem cá, qual é a galera com que a gente anda? Quem são as pessoas que nós nos relacionamos? Né? Botando numa linguagem assim, né, atual, né, aquela que tem a mesma vibe minha, né? E que essa mesma vibe, que tem, de alguma forma, afinidade com a forma que eu sou, da forma que eu penso, tem gostos, às vezes, similares, né? Mas tem algo entre nós que faz sentido para que eu tenha aquele amigo, que eu participe daquele grupo, não é? São afinidades. Isso ocorre também entre encarnados e desencarnados. Nós atraímos pessoas afins, pessoas que vibram na mesma sintonia, que emitem a mesma frequência. Alguém falou aí do radinho, né? Da frequência que eu tenho que sintonizar lá o rádio? Pois é. Então, somos nós. E quem é que pode obsediar, hein, gente? Quem é que pode obsediar? Nós, né? Nós também podemos chegar a esse ponto, né? Nós somos, e olha uma situação que a gente está conversando, né? Somos os obsessores quando desejamos fazer prevalecer nossas ideias e impor nossas verdades a outrem. Somos os obsessores quando criticamos, julgamos e condenamos o outro sem pleno conhecimento de causa. E vamos combinar que a gente faz isso bastante, né? Faz muito. É meio que automático, né, o julgamento dentro de nós, né? É algo para a gente trabalhar. Então, cuidar aí, né? Quem sabe a gente está obsediando alguém e ainda nem se deu conta, né? Vamos lá. E aí, trazendo a questão do obsessor novamente, o obsessor não é diferente de nenhum de nós. Ainda prisioneiros de paixões milenares que repercutem e ecoam de séculos em séculos. Isso é Hermínio de Miranda, ok? Então, a gente, às vezes, vem trazendo essas relações, né, questões mal resolvidas de todas as vidas, e a gente fica ainda, às vezes, atrelado a pessoas, né, a situações, a locais, né, porque a gente não conseguiu se desvencilhar disso ainda,
porque ainda falta alguma coisa nessa relação. A gente ainda juntos precisamos aprender alguma coisa ainda. Porque um está atrelado ao outro por uma questão de aprendizado. Todos nós, todas as situações que a gente vive. As imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Então, muitas vezes, a dificuldade de nós conseguirmos resolver um processo obsessivo está dentro de nós. E aí a gente sempre fala, a gente chega aqui no centro, toma passe, faz entrevista, aí vai para a fluidoterapia, vai para a sessão de desobsessão, né? Faz não sei quantas desobsessão aí, vira a esquina, continua a mesma coisa. Da mesma forma que deixou aqui, carregou lá na esquina de novo um monte da galerinha junto. Porque não basta simplesmente tratar, né, a questão espiritual dessa forma, você tem que mudar internamente. O que eu preciso modificar dentro de mim, nas minhas atitudes, para que eu estabeleça outras companhias? Quais os amigos que eu quero que estejam comigo? Né? Tânia, como é que eu vou saber? Você olhe bem para a sua vida para você entender, muitas vezes, por que esses processos acontecem. Já parou para pensar, como é que eu vou saber qual é o meu padrão vibratório e como é que eu faço isso? Simples. Olhe para você, quais são suas companhias, quais são suas atitudes diante das dificuldades, como você se relaciona com a sua família, como você se relaciona no trabalho, qual é o sentimento que mais aflora dentro de você. Se a gente começar a olhar essas pequenas, né, que fazem parte do nosso cotidiano, a gente começa a entender, né, que padrão é esse, que padrão que eu desejo para mim, que pessoas eu desejo atrair para mim. Oi. Quer dizer que eu estou perguntando demais, né? Não, é para perguntar mesmo. Não, porque eu estou fazendo sempre uma conexão com os encarnados, né? É perfeito, mas a ideia é essa, né? Que a gente... Então, você falou de amizades. Às vezes você se aproxima de uma pessoa, mas a pessoa não mostra exatamente o que ela é. Só depois, com a convivência, que você vai conhecer exatamente o caráter da pessoa e tal. Existe isso também com espíritos? Assim, tem essa possibilidade? Com os espíritos desencarnados? Bom, os espíritos desencarnados... Com um discurso, mas na verdade... Sim. Existem vários tipos de pessoas desencarnadas. Igualzinho o que é aqui. Da mesma forma que temos pessoas que manipulam um pouquinho as pessoas, outros com a sua forma de ser, mostrando algo que, de repente, não é bem aquilo, a mesma coisa acontece com os desencarnados. A relação é a mesma. Os desencarnados somos nós sem o corpo físico. É só pensar assim. Então, tudo que nós vemos aqui, nós encontramos também, né, no plano espiritual. Certo? A obsessão é um sistema energético que funciona pela presença do obsessor e do obsediado. Não há um sem o outro. Então, não existe essa relação, é recíproco. Essa relação é de um para o outro. Eles estão compartilhando ali sentimentos, emoções, desejos. Estão numa relação, seja lá de ciúme, de inveja, de vingança, seja lá qual for, nessa relação de um amor, né, entre aspas, né, e que estão ali. Né? Então, um precisa do outro. Né? Como diz assim, né, se dois não querem, se um não quer, dois não brigam. Né? É mais ou menos por aí. Existe essa relação de afinidade. E quem são os obsessores? Vamos lá. E eu gosto muito desse texto, né, do livro Psicologia e Mediunidade, que vai ser o livro de vocês do ciclo 3, se eu não me engano, onde ele fala que não existem maus espíritos, mas pessoas em desequilíbrio ou de personalidade difícil, pois não há uma categoria de espíritos naquela condição. Aqueles que agem em desacordo com as normas sociais e morais não fazem parte de uma categoria como se pertencessem a uma raça diferente. São pessoas que, naquele momento, estão em atitudes inadequadas e, muitas vezes, com comportamentos radicais.
embora algumas pessoas desencarnadas prejudiquem encarnados pela obsessão, elas também podem ter boas atitudes em outras situações de sua realidade. Isto é, não são permanentemente obsessores. Certo? E outra coisa também que é muito interessante, se nos sintonizamos com as pessoas por afinidade, né, se as minhas companhias correspondem, né, ao que eu sou também, eu posso dizer que um obsessor seria um bom professor, né? Vocês concordam? Porque se ele está me colocando diante de situações em que eu me sintonizo com ele, que eu tenho similaridade, por isso que estamos ali, é uma forma de eu olhar para mim e dizer, poxa, ô Tânia, você está precisando mudar determinados conceitos, de determinadas atitudes, determinados pensamentos, não é? Se a gente está aqui afim, dá para ver, né? Então, não dizer que o obsessor é uma oportunidade única de a gente conseguir atingir o tal autoconhecimento. Por quê? Porque ele está apenas sintonizando, né, a partir de suas emoções, de seus pensamentos. Todo o contato mediúnico, a gente já viu que é como mente a mente. O espírito se conecta com conteúdos que são seus para poder, né, expressar seu sentimento. Então, ele vai se utilizar da onde? Dos seus núcleos emocionais. Né? Que tem um nomezinho. Quem sabe que núcleos são esses? Não, está ligado à psicologia. Lá no nosso inconsciente, nós temos núcleos emocionais carregados, tem um nomezinho, são núcleos carregados de emoção. Tem algum psicólogo aqui? Self não, self é o que está no controle. Tem o ego, tem o self, né? No aparelho psíquico, mas não é isso, não. Oi. É o quê? Complexos. São os nossos complexos, diga. Oi, tudo bem? Tudo. Eu peço até desculpa, mas eu acho que essa visão é muito generalista da realidade. Quando a gente cria essa visão de que sintonizamos sempre um obsessor, eu acho que tem que ter aspas, porque existe da própria natureza humana a questão da inveja, do ego, do ressentimento, do inconformismo, que é uma coisa particular e única de cada um. Uma pessoa ela desenvolve, né, uma obsessão sobre a outra, não necessariamente por causa de uma sintonia. Às vezes é um desequilíbrio apenas de um lado. Tá? Principalmente quando a gente for analisar a questão da inveja, né, que a pessoa quer ser você, quer ter o que você tem, né, se incomoda com o sucesso do outro. Isso é uma questão, acho que, muito única. Não quer dizer que você, vivendo sua vida plena, fazendo bem, todas, né, em harmonia, mesmo você estando bem em harmonia, numa sintonia diferente, pode atrair, né, um desajustado, não sei se o termo é esse, mas assim, pessoa em desarmonia que veja em você aquilo que ele gostaria de ser. Então, assim, eu fico preocupado em dizer assim, a gente sintoniza, então a gente atrai para si e para todos a culpa do mal que alguém vinha fazer para a gente. E nem sempre, sim, posso estar errado, mas eu não quero acreditar que eu vou ser culpado de um mal que vinham me fazer, né? E eu estar pensando, tentando pelo menos sintonizar, vir aprender, estudar, melhorar, crescer, mas tem, né, um espírito que está num grau de conhecimento inferior e ele vê naquele meu progresso, né, algo de mal, ou quanto mais eu cresço, mais ele se revolta. Então, às vezes, nem sempre a gente pode generalizar a sintonia, porque a gente vai terminar dividindo a culpa, que culpa, né, realmente não é o que devemos sentir, mas aí eu vou estar dizendo assim, vamos dividir a responsabilidade, vamos dizer assim, né? Culpa não, mas responsabilidade.
Então, acho que isso é verdade, mas assim, ela deve ser mitigada. Como eu sempre tenho assim, uma percepção do próprio livre-arbítrio, que não existe livre-arbítrio pleno, né? A gente escolhe Coca-Cola e Pepsi sempre. Não tem uma terceira opção. Então, assim, eu sempre tento ponderar e ver, não. Eu não posso me culpar de ser obsediado. Posso até ser involuntariamente, mas às vezes parte do próprio espírito, daquele único, por mais que você ande certo. Senão os grandes filósofos, os grandes mestres, nunca seriam atacados, porque eles estão numa sintonia muito acima da nossa. E mesmo assim são os que mais sofrem, porque quanto mais a gente se destaca, a gente vira alvo. E aí... Bom, vamos lá. Não precisam concordar comigo. Não, né, e nem você precisa concordar comigo. Né? Eu costumo dizer que aqui ninguém é dono da verdade. Né? Está todo mundo no processo de aprendizado. O que eu passo foi aquilo que eu já estudei, aquilo que eu já, né, entendi para mim, né? E compartilho com vocês. Aí, concordar ou não, ninguém é obrigado aqui a concordar com ninguém. Isso pode ficar tranquilo. Tá? Primeiro, as nossas sintonias não são sempre obsessões. Não é isso que eu tenho. A gente estabelece sintonias com pessoas boas, a gente falou isso, com bons espíritos, familiares, pessoas que estão. Também achar que... O que eu penso, Tânia vai dizer agora. Né? Eu acho, sim, que tudo que chega até mim tem uma parcela de responsabilidade minha. Porque todas as escolhas partiram de mim. Certo? Todas as escolhas na minha vida. Eu casei com quem eu casei porque eu escolhi. Eu tenho a profissão que eu tenho porque eu escolhi. Certo? Outra coisa, se eu parar para pensar do ponto de vista desse personagem, eu posso chegar e dizer assim, poxa, não está justo, porque eu não sou assim. Sim, você não é assim agora. E o que você já foi? E o que você trouxe com você de outras vivências, de outras experiências, de pessoas que vão estar ainda ligados a você por diversas situações. Né? Então, também é preciso que a gente amplie o olhar da gente para além do personagem que eu vivo agora. Que pode ser que esse personagem que eu vivo agora realmente está em busca de outra coisa. Que já não tenha mais a ver com aquela pessoa, né, que viveu em outro tempo. Mas tem pessoas ainda que conviveram com você que podem não acreditar que você é essa outra pessoa hoje. Né? Então, o convite sempre é a gente olhar sobre esse aspecto. Certo? Além do personagem que você é. Certo? E aí a gente poderia entrar outras questões, mas eu vou deixar para vocês para o ciclo 6, viu? Que são as famosas projeções. Né? Quantas vezes o outro projeta em você aquilo que ele... Né? Tudo que ele vê em você, na realidade, pertence a ele. Ele reconhece em você somente aquilo que ele tem também. Mas aí é uma outra história, viu, gente? Para a gente conversar no ciclo 6, que é muito bacana e que vai entrar nisso com muita profundidade. Certo? Hoje, como a gente está falando só sobre a questão de obsessão e de estabelecendo essas relações, a gente fala, sim, que são as sintonias. Porque quando a gente diz o seguinte, eu não vou andar com quem eu não quero estar. Vocês concordam? Aquela pessoa que não tem nada a ver com você, você vai procurar se afastar. Você pode até conviver momentaneamente, né? Mas você não vai trazer para o seu convívio íntimo da sua vida. Então, porque a gente pense dessa forma, ok? Agora você vai curtir o ciclo 6, viu? Vai ser bem legal. Certo? Oi. Desculpa. Eu ia fazer a pergunta que ele se estendeu mais. Eu ia perguntar mais sobre isso. Se existia sempre a obsessão por vibração. Sim. E vocês já adiantaram bastante. Sim. Minha pergunta. Eu vibrei tem que ter. E me sentiu lá. Mas eu acho que só para contribuir seria... Eu acho que tudo tem que ser avaliado. Um momento que aquilo acontece, eu preciso avaliar se eu vibracionei aquilo para atrair ou se aconteceu como a explicação do colega ali. E será que a gente tem sempre consciência de que forma a gente vibra? Essa é outra pergunta. Será que a gente tem consciência do que nós somos, de fato? Será que a gente tem consciência das atitudes da gente, se isso... E da frequência que a gente emite sobre
cada coisa, porque a gente sempre acha que está certo, né? A gente parte do princípio que está certo. Né? Porque a gente faz as coisas, muitas vezes, na intenção de acertar. Né? E isso é que é a pergunta. Será que eu sei? Será que eu consigo reconhecer isso em mim? Né? Quem são os obsessores? Gente como a gente, que sofre, que precisa de compreensão e paciência. São pessoas como nós, apenas em um desequilíbrio naquele momento. Né? São pessoas em conflito consigo mesmas e, portanto, com outros, com o mundo, com a vida, com Deus, com o próprio amor. Né? Precisa estar desencarnado para sentir tudo isso? Não. Não. Seres humanos reais, com traços de personalidades variados, e que são muito mais do que perseguidores implacáveis, obstinados em fazer mal às pessoas. Não vou dizer que a gente vai... é bom ter passando por um processo obsessivo. Não é bom. Eu vou passar a mãozinha na cabeça do meu obsessor. Não é bem isso. Mas entender que, por trás de tudo isso, existe uma pessoa que está nesse conflito todo aí. Né? E que agora, nessa encarnação, nesse momento, está fazendo isso. Mas pode ser que nessa encarnação mesmo ela entenda que aquilo não vale mais a pena. Pode ser que lá na próxima encarnação ela resolva, né, conduzir sua vida de outra forma. Né? Porque é uma pessoa como nós. E aí a gente vai falar um pouquinho dos tipos de obsessores. Tá? Essas pessoas aí que estão nesse processo de obsediar. Agora, observem bem a característica. E veja se, por acaso, vocês reconhecem essa característica em alguém que vocês conhecem. Estou falando encarnado mesmo. Vamos lá. O caseiro, apegado a um certo lugar, e escolheu continuar vagando por lá. A pessoa que desencarnou, né, e não, né, resolveu ficar em casa. Solitário, continua perdido e, por isso, continua morando no mesmo local. Raramente tenta fazer mal às pessoas, mas muitas vezes tem intenção de expulsá-las, pois acha que é o único com direito de morar no local. Então, são os famosos fantasmas, né, que ficam assombrando as casas. Né? A gente tem até filmes, tinha um filme até muito engraçado, Os Fantasmas Se Divertem. Quem viu esse filme? Gente, será que eu estou tão velha assim? Ninguém viu? Meu Deus. Tá vendo? O pessoal se entregando. Mostrava exatamente isso, né? O casal que estava ali, apegado à casa e queria expulsar os novos moradores. Né? Então, não eram pessoas ruins, mas estavam ali, né, querendo marcar seu território. Por atração, né, atraídos por afinidades quando encontram alguém com o mesmo perfil psicológico ou com afinidade, as mesmas energias negativas, como raiva, mau humor, agressividade, vícios, ciúmes, inveja, depressão, ódio e ganância. Não é mal intencionado, apenas deseja se alimentar dessas energias que, ao seu ver, são prazerosas. Muitas vezes ele acaba protegendo sua vítima, pois é a sua fonte de prazeres. Alcoolismo mesmo. A pessoa que tem, né, a questão é alcoólatra. A gente diz assim, a pessoa que a gente fala assim, poxa, a pessoa está bêbada. Como é que ela não é atropelada? E vive anos, às vezes, que fica pensando que é o álcool que está ali, né, conservando ela. Por quê? Porque existem espíritos com pessoas com vícios, não só do álcool, mas, de uma forma geral, vícios de uma forma geral, que, na verdade, se alimentam daquela energia. Porque, quando eram encarnados, também curtiam as mesmas coisas, gostavam, né, dessa energia. Então, eles se aproximam dessas pessoas, né, porque eles não têm como, né, beber, não têm como usar droga. Né? Então, eles se alimentam da energia e, muitas vezes, eles protegem essas pessoas para que elas vivam mais. Né? Eu sempre digo que assim, é como se você fosse um copo cheio e ele estivesse ali de canudinho. Então, ele está ali, né, protegendo. Então, da mesma forma que nós temos bons espíritos que cuidam de nós, que nos protegem, também as pessoas que têm esses vícios têm os espíritos que estão ali, né, que protegem também, porque querem que a pessoa viva, quanto mais ela viver, melhor para ele, porque ele vai estar se alimentando daquela energia. Né? Então, esses são os por atração.
Aí, quer dizer que eu não posso nem tomar mais uma cervejinha? Eu falei, gente, não é isso, não. Não é que você não possa tomar essa cervejinha, não é isso. Mas é o exagero, né? Esse é bem legal, aí, o por amor, né? Por amor, escolheu permanecer 24 horas por dia ao lado de quem amava desesperadamente. Normalmente é um recém-desencarnado, ex-marido, ex-amante ou um familiar muito próximo. Ele normalmente não tem consciência de sua morte. Até alguém falou isso, né? Que não tem consciência da morte. Não tem a mínima intenção de fazer mal à pessoa, mas suas potentes energias negativas acabam fazendo mal a quem amam. E aí eu volto novamente a um filme que mostra muito bem isso. Quem viu O Sexto Sentido? Sexto Sentido tinha aquele psicólogo, ou psiquiatra, né? Que tinha um menininho que via espíritos. E ele começa a tratar esse menino. Mas, na verdade, ele estava desencarnado. E o menininho via ele, porque era médium. E lembra como é que ele estava no filme? Ele estava dentro de casa, não era isso? Vivia dentro da casa dele, no convívio da esposa. Então, várias situações apareciam. Ela estava triste um dia num restaurante. Aí ele chega, senta, ela paga a conta e sai. E dava a ideia de que ela estava chateada com ele, né? Na verdade, ela estava triste porque ele tinha morrido. Um dia ele chega em casa, tem um homem saindo, né? E ele fica revoltado com aquilo. Ele não sabia que tinha desencarnado. Ele não conseguiu perceber que já não estava mais no plano, né, da matéria. E foi uma história muito interessante. Para quem não viu, mostra muito isso, né? E ele estava ali por amor, só que ele não estava fazendo bem. Aquela proximidade com ela, aquela energia que ele tinha, né, não fazia bem para ela. E quando ele percebeu isso, ele se afastou. Tem um outro filme que mostra bem isso, com o Robin Williams, Amor Além da Vida. Né? Que ele fica ali em volta da esposa dele, e ela no sofrimento. Chega um dia que ela está no túmulo dele, e ele chega para abraçar ela. Quem viu isso? E ela começa a gritar desesperadamente. Naquele momento, ele entendeu que a presença dele estava prejudicando, e aí ele se afastou. Então, é nesse sentido aí. Escravo, traumatizado e confuso em sua morte, continua a vagar como se fosse um zumbi. Existem pessoas encarnadas que sabem como aprisionar e fazer espíritos seus escravos, e, por medo de sofrerem, obedecem às ordens de seus chefes encarnados. E aí são aquelas manipulações, né, que se usam espíritos para prejudicar outras pessoas, né? Não têm um padrão de comportamento, pois seguem as ordens de quem os comandam. É difícil esse tipo de espírito se libertar por si. Né? Porque eles têm. Então, essas pessoas encarnadas que evocam esses espíritos, se utilizam deles, são pessoas que têm, né, um poder persuasivo muito grande. Né? E como a pessoa está ali perdida, com medo, né, é uma forma, quando acha uma ajuda, né, uma mão que estende, né, acaba, né, se deixando dominar, né, pelo próprio medo. Oi. Oi. Seria um caso do que as pessoas falam, fez um trabalho para mim e o espírito está aqui me prejudicando? Isso. Seria uma das formas. Certo? Autônomo, muito apegado aos prazeres materiais, quando encarnados, continuam vivendo no mundo físico, mesmo depois de sua morte. Nesse caso, eles estão conscientes aí, né? Vivem em bordéis, bares, pontos de uso de droga ou qualquer outro local no qual conseguem se alimentar destas energias. Fazem favores para as pessoas encarnadas em troca dessas energias. Não têm a intenção de praticar o mal, porém, por se tornarem escravos dos seus desejos, fazem qualquer coisa para conseguirem satisfação. E a gente vê muito isso aqui também, né? Pessoas encarnadas, escravizadas, né, pelo vício, totalmente dominadas, e aí acabam fazendo coisas, muitas vezes, não, né, prejudicando os outros ou a si mesmo, para poder, né, satisfazer aí seus desejos, seus vícios. O enviado. Acreditam fielmente que tem a missão de combater o bem e todos os encarnados que praticam
atitudes positivas. São espertos, sutis, inteligentes e, em alguns casos, são até refinados espiritualmente. Alguns possuem habilidades que, às vezes, são até superiores do que as que suas vítimas encarnadas. Seus objetivos são destruir os frutos do bem e, assim, implantar os seus conceitos deturpados e negativos. Atuam nas fraquezas individuais, estimulando intrigas, fofocas, ciúmes e brigas. Tem um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita. Quem já ouviu falar? Mostra muito bem esse tipo de influência. Né? Eu já tive a oportunidade de algumas reuniões mediúnicas, de participar, eu trabalho em reunião mediúnica, e quando chegam espíritos desse tipo, é impressionante a habilidade que eles têm de conversar, são extremamente, às vezes, inteligentes, argumentam com você, e que, se você não for bom, bem firme no seu propósito, olha que você até acredita. São muito inteligentes, muito ardilosos, né? São pessoas, como diz, né, espiritualizadas, né? Apenas pessoas que ainda estão nesse processo aí, né, acabam prejudicando outras pessoas, né? Nós temos aqui também, né, encarnados, organizações que muitas vezes querem fazer isso com a gente, né? Destruir o bem. Faz parte do humano isso, né? E o vingador, né? É o caso mais raro de obsessão, porém um dos piores, pois os motivos desse obsessor estão firmemente enraizados no passado. Tem essas dolorosas lembranças como se estivesse acabado de acontecer. Se lembra perfeitamente de tudo que sofreu na mão dos seus obsediados. É movido por muito ódio e está disposto a seguir seu obsediado do berço ao túmulo para conseguir se vingar. E, muitas vezes, esse processo obsessivo leva, né, a consequências trágicas, um adoecimento muito forte, né, porque realmente ele vem disposto a destruir a pessoa. Tamanho ódio, tamanho a raiva, justamente desses acontecimentos aí do passado. Ok? Então, esses são alguns dos... Mas a gente conhece muitas pessoas encarnadas assim, né? Vingativas, apegadas, ciumentas, né? E a gente, mais uma vez, né, fala um pouco dessa sintonia mental, porque, como eu disse, né, internamente nós temos exatamente essa constante briga aí, né? O anjinho de um lado, como a gente fala, representado aí pelo diabinho do outro, né? Quem vai vencer, quem vai ganhar, aquele que você, de fato, né, alimentar. Né? E é a partir de você. Né? Então, nós temos esse potencial aí de atender a ambos. Né? E aí, na questão 833, a pergunta é: haverá no homem coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Vocês acham que existe essa possibilidade? Ele pensar o que quer, desejar o que ele quiser, sem que as pessoas tenham alcance? Aonde seria isso? Que local é esse? Está dando a dica aí no desenho, viu? Na mente. Nos nossos pensamentos, nós somos soberanos. Né? Nós podemos pensar o que quiser, realizar o que desejar, mas sabendo que pensamentos geram forças que se movimentam. Pensamento, né, impressiona a matéria, pensamento movimenta isso. Né? O pensamento ganha forma. Então, como é que eu estou pensando? No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois não há como pôr-lhe entraves. Né? No pensamento do outro eu não consigo interferir, eu não posso chegar e dizer, não pense isso. Você é livre para pensar, olhando para mim, pensando o que você quiser sobre mim. Não é verdade? Eu não tenho esse limite. E aí a pergunta, qual o padrão dos seus pensamentos? Qual o padrão do meu pensamento?
toda emoção que nós temos emite vibração, né? Vibramos, né? E ao vibrarmos, nós emitimos ondas. Essas ondas têm uma determinada frequência, e essa frequência que estipula as nossas sintonias. Como é que eu poderia dizer que as ondas são um meio de transporte de um conteúdo, e esse conteúdo é a nossa frequência? Vamos voltar ao rádio. Para que eu sintonize determinada estação, eu preciso sintonizar a mesma frequência. Então, se eu gosto de música clássica, eu vou sintonizar numa frequência e uma rádio que toque músicas clássicas. Se eu gosto de samba, eu vou sintonizar numa frequência. Então, o samba, a música clássica, o MPB, o pagode, ou seja, qual for, é o conteúdo que está sendo transportado. No nosso caso, o que está sendo transportado é essa qualidade de pensamentos e das nossas emoções, né? Então, isso estabelece as nossas sintonias. E aí, apenas para entender, no processo mediúnico, né, porque somos todos médiuns, a gente já viu isso aqui, né? Todos somos médiuns, apenas, né, percebemos em graus diferentes. Como é que se estabelece? Alguém lembra qual é o mecanismo da mediunidade? É a mente. Perispírito se expande, não é isso? Perispírito do espírito comunicante se expande, do médium se expande, se estabelece a atmosfera fluídica aí, e por sintonia, as ondas mentais que são transmitidas do espírito comunicante para o médium, né, vai estabelecer ali essa sintonia, e o espírito vai se conectar aí com conteúdos nossos, lá no nosso psiquismo, na nossa mente, e o espírito vai conseguir se manifestar. Falar, aí ele vai contar a história dele, vai ter a ação dele sobre nós, né? Então, essa amplitude de ondas, né, essa vibração, é que vai fazer com que a gente sintonie ou bloqueie. Se você tem ondas, né, por exemplo, uma onda média, ela não vai se sintonizar, né, com uma onda curta, de frequência mais alta. Então, é isso que ele está mostrando. O médium que está, né, vibrando com uma frequência muito, onda média, onda longa, né, não vai conseguir se sintonizar numa alta frequência, e vice-versa. Então, é isso que a gente tem que trabalhar um pouquinho dentro de nós. E aí, resta a pergunta, né, em que sintonia será que eu estou vibrando? Quais os sentimentos, quais as emoções que eu carrego dentro de mim? Amor, alegria, paz, né? Ou eu estou aí vibrando no ódio, na culpa, na raiva, no medo? Existe uma escala das emoções, né, que emite frequência. Vocês já viram? Na internet tem, coloca escala das emoções, que está lá a frequência em Hz, né? É bem interessante. As emoções e a vontade geram pensamentos, que, por sua vez, mobilizam energias sutis em torno do indivíduo. Esta mobilização de energia chama-se vibração, que estabelece o estado psíquico, situando o indivíduo numa dimensão espiritual. Lembra quando a gente estudou vida espiritual? Vocês estão lembrados? Todos assistiram a aula de vida espiritual, que disse qual é o mundo espiritual que eu vou encontrar? Aquele em que meu estado psíquico se encontra, né? Não é exatamente um lugar físico, mas um estado mental, né? Uma construção mental. Então, é exatamente isso. Então, a obsessão, ou os processos obsessivos, se estabelecem, primeiramente, com essa sintonia, com o envolvimento fluídico, e aí ocorre justamente a comunicação, né, a influência, né, do espírito sobre você no processo obsessivo. Essa conexão ocorre da mesma forma quando um bom espírito quer conversar com você, quando a gente está numa reunião mediúnica, que o médium dá comunicação de uma pessoa que está em desequilíbrio, que o
o médium de diálogo, né? De esclarecimento, conversa. Então, o processo é sempre o mesmo, ok? A conexão se dá através das ondas mentais emitidas pelo obsessor, que encontram receptividade no obsediado, acentuando suas preocupações, fobias ou tendências. Então, o que aqui quer dizer? Que, na realidade, o processo obsessivo vai trabalhar com aquilo que já existe dentro de você. O obsessor não vai gerar ódio dentro de você se você não tiver. Ele não vai colocar nenhum desses sentimentos, nada disso dentro de você. Ele apenas vai acentuar aquilo que já existe. Aí ele vai potencializar. Certo? Nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas que formam um fluido mental magnético que causa a atração. Então, nós nos atraímos por pessoas que têm afinidade conosco. E aí, quando a gente fala várias expressões de um mesmo problema. Então, vamos ver aqui os tipos de obsessão, que já falaram aqui um pouquinho sobre isso. A que a gente mais conhece, né? Que é de desencarnado para encarnado. Mas também tem do encarnado para o desencarnado. Do encarnado para encarnado. Do desencarnado para o desencarnado. Lembre que continuam sendo pessoas, viu? Ninguém virou anjinho nem demônio porque desencarnou. Então, continuamos levando os nossos problemas, as nossas frustrações. Auto-obsessão. Isso pode acontecer no encarnado, se auto-obsediando, como no desencarnado também, né? E a obsessão recíproca. A gente vai ver um pouquinho de cada uma aí. Desencarnado para encarnado. Se caracteriza como o domínio de desencarnado sobre alguém que vive no plano físico. Até aí, tudo bem. Em muitas situações, não é percebido ou pressentido pela vítima. Manipula o campo de energia de várias maneiras. Podem gerar doenças que confundem os médicos, além de dificultar o tratamento. Sabe aquela doença que você está doente, você faz todo tipo de exame, vai tudo quanto é especialista e não acha a causa, né? Nem sempre o espírito está consciente dessa influência de energia negativa sobre o encarnado. Isso a gente também já falou. Às vezes a pessoa está ali achando que está ajudando, na realidade está atrapalhando, né? Dominação, as características fanatismo, avareza, egoísmo, amores exacerbados, ciúmes e ganância levam a esse tipo de processo obsessivo. Ok? Próximo, obsessão de encarnado para desencarnado. Está ligada a expressões de amor egoísta, possessivo, por parte do encarnado, que se fixam mentalmente naqueles que desencarnaram. Pensamentos de dor, revolta, desequilíbrio, não permitindo que o desencarnado alcance o equilíbrio. Perda de um ente querido desencadeando a inconformação e desespero de quem ficou, né? Briga de herdeiros pela herança que geram pensamentos de ódio e rancor também, né? Ontem mesmo eu estava no ciclo 4 dando uma aula sobre mortalidade do personagem em filosofia. Uma das questões assim, você já pensou na sua morte? Né? Você já planejou sua morte? Você tem bens, você dividiu esses bens, o que você está fazendo antes, com a consciência que um dia você vai desencarnar? E passa muito por isso, né? As brigas familiares, às vezes, por bens, né, causam muito mal à pessoa que desencarnou, né? A inconformação pelo retorno ao plano espiritual, a saudade ou a tristeza são fatores capazes de manter prisioneiro o desencarnado. Pode falar. Oi. Pode acontecer uma obsessão indireta? Através de outro? Tipo assim, eu estou encarnada e aí tem algum desencarnado que
por questões do passado e tal, quer me atingir, mas ele não consegue entrar no meu campo e ele atinge uma pessoa... Através de outro, pode? Pode. Pode. Como não consegue chegar até você, às vezes pega alguém próximo, alguém que você, da sua relação, pode acontecer sim. Certo? Esse aqui eu tive uma... Deixa eu dar uma olhada no horário. Ó. Eu tive uma cliente uma vez, quer dizer, acabou nem sendo cliente, mas ela foi fazer um orçamento, né, e ela estava muito chorosa. Sabe? Uma pessoa muito triste. Né, e ela começou a conversar comigo, estava na minha sala. E, lá pelas tantas, ela resolveu falar dela. Né? Eu acho que ela estava mais querendo falar dela do que fazer o orçamento. Aí eu parei para ouvir ela, e ela chorando que ela era viúva, né, e que ela sentia muita falta do marido, começou a contar a história toda, de quanto eles eram unidos, tantos anos de casado e tal. E, assim, uma tristeza muito profunda. Eu fiquei, né, com o coração apertado. E aí, lá pelas tantas da conversa, eu resolvi perguntar a ela quanto tempo ele tinha desencarnado. Eu pensei que tinha 1 mês, 2 meses, né? Tinha 8 anos. 8 anos. Aí eu fico pensando, porque uma coisa é você sentir saudade, você ter boas lembranças das pessoas, eventualmente você até chora pela saudade, né? Porque a gente, por mais que, inclusive, a gente tenha essa certeza da continuidade, a gente tem saudade da pessoa que foi. De não estar perto, de não poder falar, né? De não poder tocar. Então, isso é que dói muito, né? Dói muito mesmo. E eu fico pensando desse marido, 8 anos, uma pessoa evocando daquela forma. Minha vida acabou, ai de mim, como eu sinto falta. Eu fico imaginando ele ouvindo, né, recebendo essas energias, né, de um pesar imenso de uma pessoa que não conseguiu seguir. Ela não conseguiu seguir, nem permitiu que o outro seguisse, né, de quebra. Então, a gente tem muito isso, muito obsessão da parte nós encarnados para os desencarnados também. E de encarnado para encarnado, né? O ciúmes é um dos fatores principais desse tipo de obsessão. A questão da convivência anterior, onde os envolvidos cobram seus direitos. Muitas vezes esse processo já vem de outros momentos, de outras encarnações. Né? Prejudicados no passado, acabam criando antipatias, aversões ao outro. Né? Eu acho que é do tipo assim, vamos tentar vir junto para ver se a gente se resolve, e não consegue, né? Vamos fazer o nosso planejamento de estarmos numa convivência, né, casados, vivendo juntos, constituindo família, para ver se a gente consegue se resolver. Às vezes não dá conta, né, na encarnação. A pessoa tem a capacidade de dominar mentalmente suas vítimas. A inveja, a mágoa, a raiva, ódio, rancor, vingança e o desejo do mal influenciam nesse tipo de desobsessão. Amor possessivo, a amizade em que um lado obriga o outro a pensar do mesmo jeito. Não são só nas relações amorosas, não, viu? Às vezes nas relações de amizade, né? Em outras relações, inclusive, a gente encontra essas características aí. Desencarnado para desencarnado, desrespeito a espíritos desencarnados que dominam outros desencarnados. Da mesma forma que aqui, no plano material, nós temos grupos, né, que dominam outros, às vezes, né, pelo medo, né, por favores, ou seja lá o que for, acontece também no plano desencarnado. Né? Por associações tenebrosas, os espíritos se juntam em algumas regiões onde obedecem à sintonia e à lei da atração. Nesses lugares, há espíritos que chamam a tarefa de distribuir justiça aos espíritos igualmente culpados. E a gente tem relatos, né, de verdadeiros tribunais de julgamento, né, no plano espiritual desses espíritos, né, que chegam aí perturbados. Espíritos normalmente endividados e compromissados entre si mesmos, através de associações de idêntico padrão vibratório. Muitas vezes esse julgamento parte também, né, das relações que já tiveram em outras vidas, né? E estão ali agora cobrando, julgando. Né? E a autoobsessão. Tá? E muitas vezes, né, o processo, na realidade, é de uma autoobsessão e a gente quer terceirizar a culpa para um obsessor.
E muitas vezes somos nós mesmos nos sabotando, né? Então, isso é mais comum do que a gente pensa, né? E qual é a origem dessa auto-obsessão? São os nossos dramas pessoais dessa e de outras vidas. Pensar que nós não somos apenas este personagem que vivemos agora, né? Nós temos muitas experiências, muitos conteúdos acumulados em nossas existências, né? Traumas, remorsos, culpas, né? Culpas. Situações provindas da intimidade do ser que lhe prejudicam a normalidade psicológica. Se der tempo, eu vou colocar um videozinho bem curtinho, bem legal, que mostra muito o que é esse processo de auto-obsessão. E quantas vezes a gente vê, né, as pessoas são paralisadas, né, acreditam que não são capazes, né, e estão num processo de auto-obsessão mesmo, de autossugestão daquilo que não são capazes de realizar, né? Então, não existe necessariamente uma pessoa ali, né? A obsessão recíproca. A obsessão recíproca é aquela em que o espírito obsedia o outro. Então, a obsessão é de ambas as partes, um com o outro. Eu já conheci alguns casais assim, viu? Parece que um está querendo, né? Parece que veio nessa vida para atormentar o outro, né? A escravidão mútua e a perseguição são características desse tipo. A relação se transforma em simbiose, ou seja, um não vive sem o outro. O amor desequilibrado e interesses materiais, né, são uma das questões aí. Paixões avassaladoras que deixam os envolvidos totalmente cegos e qualquer acontecimento se fecha em um egoísmo a dois. Então, às vezes você olha e diz, eu não entendo porque essas duas pessoas ainda convivem. Mas se você for falar, para eles está tudo certo. Né? Porque eles estão vivendo naquele universo muito próprio deles, muito característicos, né? Muito característico. Agora, a obsessão, ela tem graus, né? Vários graus de obsessão. Vamos ver aqui. A obsessão apresenta vários caracteres, né? Vários graus, né? Desde uma obsessão simples, uma fascinação e uma subjugação. Certo? Agora eu vou perguntar para vocês, qual que vocês acham que é a pior? Qual? A subjugação? Vocês acham que a subjugação é pior que a fascinação, então, né? Certo. Então, vamos ver. Aqui? Pode falar. Alguém discorda disso? Se alguém discordar, levanta a mãozinha aí. Ninguém discorda? Todo mundo acha que é a subjugação mesmo? Pronto, pode falar. Voltando um pouco. É porque, assim, essa aí, ok, está no livro dos Espíritos. A outra classificação é de Sueli alguma coisa. Calda Schumann. Agora, a primeira classificação, aquela escravo, enfim, por amor e tal. Qual seria a fonte? Eu vou passar depois a fonte toda para vocês, viu? Tá bom? Posso seguir? A obsessão simples é aquela obsessão que tem uma influência, mas ela não modifica a personalidade, ela não domina a personalidade da pessoa. Você apenas perde, às vezes, um pouco o senso, seu senso crítico. Você perde ele momentaneamente, tá? Pode acontecer de forma involuntária a troca de fluidos entre o desencarnado e o encarnado. Um exemplo. Às vezes, essa conexão acontece sem necessariamente, certo, ser alguém do passado, alguém que tenha querendo cobrar qualquer coisa de mim, se esteja com raiva, com ciúmes. Às vezes, apenas essa sintonia se estabelece. Um exemplo. Vou dar um exemplo meu mesmo. Eu trabalho na mediúnica de
desenvolvimento, que a gente chama de Campus 2, desenvolvimento mediúnico. Eu e meu marido. Nós viemos para o trabalho mediúnico, eu saí tranquilamente, bem, né? Porque normalmente a gente sai muito melhor do que entra, né? Da uma reunião mediúnica, quando o trabalho é bacana. Aí a gente saiu, eu morava na época na Estrada do Coco, lá no quilômetro 8, né? Então é um caminhozinho daqui longo. E a gente vinha conversando, normal, né? Outros temas, nada a ver com a mediúnica, nada, conversando. Aí lá, por um determinado momento, meu marido disse que percebeu que eu mudei o rumo da conversa. Mudei completamente o rumo da conversa. Comecei a falar umas coisas estranhas, uns sentimentos estranhos. Eu não estava exatamente mediunizada, não era isso. Mas, de repente, eu comecei a falar em outro tom. Né? E tinha acontecido, teve um acontecimento no dia anterior que tinha me deixado muito triste. Muito, muito triste mesmo, muito chateada. Passei para outro dia, a gente vem para a mediúnica, voltou, nem lembrava disso mais. E fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu disse, pô, não estou legal, vou tomar meu banho e vou dormir. Quando eu deitei, eu senti que tinha alguém no meu campo. No campo. E aí ele chega e me pergunta, Tânia, o que está acontecendo? Eu falei, tem alguém aqui no meu campo, vamos ver o que quer, o que essa pessoa quer, porque não está me fazendo bem, eu estou sentindo uma tristeza absurda. Quando a pessoa falou, chegou, ela disse exatamente isso. Ele perguntou, por que você está acompanhando ela? E ela respondeu, né, não, eu fico aqui na Estrada do Coco andando, né, e eu estava muito triste, muito triste. Quando vocês passaram, eu senti que ela estava muito triste também. Aí eu resolvi acompanhar. Ah, tá. E depois a gente ficou sabendo, ela contou que tinha sido atropelada ali, alguma coisa assim. Mas entenda, o que fez ela me acompanhar? Não foi nada proposital. Né? Foi a tristeza que eu estava dentro de mim, que eu nem me lembrava mais, mas que estava lá, que fez com que ela se conectasse comigo. Não houve a intenção dela disso. Ela simplesmente aproveitou aquele momento para acompanhar alguém que estava com o mesmo sentimento dela naquele momento, né? Não altera a personalidade da pessoa. Certo? Então, a fascinação simples, está claro? É aquela que chega, influencia você às vezes tem aí uma mudança de atitude, tem um sentimento diferente dentro de você, mas que não é uma coisa que altere você a ponto de se perceber. A fascinação, vocês falaram que era subjugação. Kardec diz que é a pior obsessão que tem. Por que será? Qual é a diferença de uma subjugação? Subjugação é aquela obsessão que a pessoa perde, inclusive, né, o controle do próprio corpo, né, não mede as palavras, não consegue conter. Qual será a diferença? Por que será que a fascinação é pior a obsessão? Eu vou passar aqui para a gente ver. O espírito obsessor busca envolver o indivíduo em artimanhas mentais bem preparadas, exalta a vaidade, fazendo-o sentir-se infalível e autoconfiante. A ilusão é tamanha que o fascinado adquire uma grandiosa cegueira, o que não lhe permite perceber o ridículo de certas ações que pratica. Agora, vamos olhar a subjugação, o que é. É uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir de seu mau grado. O subjugado fica sob o domínio completo e total do obsessor. O subjugado fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral. O subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. E corporal. Atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Alteração completa no senso crítico e no discernimento. Aí, quando você olha disso, não parece ser muito pior? E por que a fascinação é pior? Oi? Espera aí, olha o microfone. Quem quer falar? Ali, ó. Boa noite. Boa noite. Na fascinação, o indivíduo está consciente. Está consciente. Bom, vamos lá. Quem mais gostaria de acrescentar? Por causa da
Ilusão, que mais? Ele falou aí, ilusão. Ele acha que está certo. Porque não dá para perceber. Porque não dá para perceber. Eu vou fazer uma outra pergunta. Fascinado, empolgado. Né? O que é mais... O que é mais fácil de tratar? Uma pessoa que está doente fisicamente, que está sofrendo, ou uma pessoa viciada? Hein? É mais difícil. Por quê? Porque o doente não quer a doença. Né? O viciado quer o vício, quer o prazer do vício. Assim é o fascinado. Ele está confortável naquela situação, ele gosta, ele está sendo sua vaidade exaltada. Ele quer estar naquele lugar. É muito mais difícil ele reconhecer. Né? E querer sair disso. Né? Subjugação. Então, vamos lá, subjugação. Bom. E aqui, só para a gente complementar, Beto, veja para mim quantos slides tem. Por viverem numa dimensão mais fluida, sutil e quintessenciada, e lidarem com as energias suscetíveis ao pensamento, costumam os espíritos que obsediam utilizar-se de técnicas hipnóticas e magnéticas para atingir suas vítimas. Certo? Ou seja, hipnose através de sugestões mesmo, né? Processo hipnótico. Então, apenas... Sim. Esses remédios que as pessoas tomam, que são hipnóticos, que estão agora na moda, eles influenciam de alguma forma esses processos obsessivos? Tipo assim, facilitam o trabalho do obsessor? Porque é durante o sono, né? A hipnose funciona durante o sono, eu não sei se isso... Tem várias técnicas de hipnose, não só, né, de sono. Você, às vezes, pode ser hipnotizado totalmente acordado. Mas isso facilita, você sabe dizer? Ó, toda droga tem consequências. Tem drogas que facilitam, sim, tá, o processo de transe, né? Porque a gente precisa de transe para mediunizar, né? O transe mediúnico que é dito, né? Onde você justamente deixa um pouquinho dessa sua consciência de lado, essa consciência aqui, para poder acessar seus conteúdos, ok? Então, o transe mediúnico é isso, né? Vamos dizer, o nosso ego dá espaço aí para que o espírito consiga se utilizar desses nossos conteúdos lá do nosso psiquismo. Sim. E tem drogas que podem facilitar, sim, o transe mediúnico. Né? Nenhuma droga impede o transe mediúnico, mas algumas potencializam. Né? E isso, às vezes, pode ser perigoso, viu? Dependendo do tipo de droga ou de, né, alucinógeno, medicações, por exemplo, de pacientes que, por exemplo, de esquizofrenia, que justamente você está tentando segurar esse ego aí, né? E aí você, de repente, promove justamente esse afastamento para esses conteúdos virem. Então, pode sim, pode. Mas não precisa. A priori não é necessário. Nós temos como fazer esse transe, né, esse rebaixamento, sem necessariamente usar drogas. Viu? Obsessão. Fatores que predispõem à ocorrência das obsessões. É tudo que está dentro de nós, né? Nossas imperfeições morais, os nossos desequilíbrios emocionais, né? O uso de álcool, entorpecentes em geral, os ambientes em que a gente, né, frequenta também tem muita influência. E os nossos tais complexos, né, esses núcleos aí carregados de emoção que estão lá no nosso psiquismo, ok? E aí, só abrindo um pouquinho mais sobre essas imperfeições morais, que a gente chama de brechas psíquicas, né, que tem muito a ver com a nossa invigilância mesmo conosco. Né? Eu disse que eu fui entender o real significado do orar e vigiar, e aí, né? Eu sempre ficava pensando, vigiar o quê? Orar, né? Orar para vigiar o quê? Eu. Meus pensamentos, minhas atitudes. Né? Então, aí mostra, né, as ideias negativas, ciúmes, revolta, impaciência, irritação, ódio, depressão, né? Todas essas coisinhas, avareza, orgulho, né? Desregramentos sexuais, vícios, ociosidade, tudo são brechas que possibilitam aí, né, as conexões com os nossos espíritos, né, obsessores aí. Então, só para... Então, a gente viu isso tudo, né? E aí eu pergunto para vocês, aonde começa a obsessão, afinal?
Onde que começa a obsessão? Na mente, né? Mais especificamente nos nossos complexos psicológicos. Certo? É tudo aquilo que a gente ainda não conseguiu tratar, dar conta, que emocionalmente está ali muito vivo em nós, né? Complexos vêm de comportamentos vividos ao longo das experiências sociais que vão se juntando em nosso aparelho psíquico, mente, pela mesma tonalidade afetiva. Ou seja, que causem as mesmas emoções. Essas experiências formam um núcleo em torno de uma emoção comum. Então, todas as experiências, por exemplo, relacionadas ao amor, vão estar lá, né? Todas juntinhas, acumuladas de forma atemporal, né? Então, estou vendo todas as minhas experiências em todas as minhas vidas nessa relação do amor, dessa emoção vai estar lá, né? No meu aparelho psíquico. E todas as experiências que a gente tem na vida da gente, assim. Né? E aonde começa a obsessão, então? Os complexos são a porta de entrada, veículo usado pelos espíritos para se movimentarem em nossa mente. Os espíritos enxergam o que não mostramos aos outros. E é isso quando a gente fala, assim, exatamente é o pensamento, mas não. Nós, através desses pensamentos, dessas emoções, emitimos frequências. E é isso que os espíritos conseguem perceber em nós, né? Então, enquanto aqui na matéria, com esse corpo físico, eu consigo disfarçar as minhas emoções, quando eu estou desencarnado, eu não consigo fazer isso. Né? E eles conseguem perceber isso na gente. Então, é importante que a gente perceba, né? Por onde vão os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. E, afinal, quem eu estou atraindo? Atrairemos aqueles que comungam conosco e se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Né? E aqui eu achei muito interessante esse poema aqui. E eu vou pedir para você ler para mim. Pode ser? Você mesmo. Entregue aqui. Enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Sua frequência energética diz o que sua vida é hoje. Podemos passar a vida inteira nos questionando como a vida se desenvolve, os rumos que ela toma, as pessoas que entram e saem de nossa vida, mas o mais incrível de tudo é que nunca pensamos que a nossa vida é definida pela forma como a conduzimos. Você pode deixar aí que tem mais. Não é verdade isso? Nós não conduzimos a nossa vida? Não fazemos as nossas escolhas? E esse é o poema, pode ler. Perfume. O que você exala? Qual o seu cheiro característico? Para realçar algo que traga boa impressão aos outros, é costume perfumar-se. Há todo tipo de perfume. Aos franceses, os suaves, os fortes e os clássicos. Mas há um de inigualável aroma, de alcance infinito, que atinge a todos que se aproximam de você. Sua exalação é inevitável e constante. É o perfume da bondade, do bem no coração e do amor que nunca cessa. Exale o perfume de bondade no coração para que sua vida seja preenchida de bons momentos e de pessoas perfumadas. Adenauer Novaes. Pois é. Então, eu gostei muito desse poema porque diz o seguinte: o que você quer trazer para você? Quais as pessoas que você quer que estejam ao seu lado? Quais as situações que você gostaria de estar vivendo na sua vida? Qual o perfume que você está exalando? O que você está trazendo para você? Porque, ao final de tudo, são as nossas escolhas que nos trazem onde a gente está. Né? E, muitas vezes, a gente terceiriza as situações da vida da gente, se coloca numa situação de vítima, não é real. É mais fácil dizer que o outro é culpado sobre as situações que eu vivo do que eu assumir a responsabilidade, né, sobre as situações que eu vivo. Então, que a gente possa pensar um pouquinho nisso, porque a gente fala de aula de obsessão, mas, na realidade, é para trazer isso muito para a gente, para a nossa vida. Né? Entender o que eu quero, de fato, para mim. Né? Então, eu vou agradecendo. Essas são as referências, eu vou botar lá no grupo para vocês, tá bom? Esse livro de Sueli Caldas Schumer é maravilhoso.
maravilhoso. Essa aula é toda muito pautada neste livro, certo? Vale muito a pena.